Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse e hoje estudaremos o capítulo 13 deste livro. Então vamos à leitura do capítulo de hoje, Apocalipse, capítulo 13. Diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém mata a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666. Pois bem, meus amados, neste capítulo o apóstolo João tem a visão daqueles que se levantarão contra Deus, daqueles que serão os principais instrumentos do diabo para lutar contra Deus, perverter a humanidade e governar o mundo. Então o apóstolo João tem a visão do anticristo, a besta que emerge do mar. Agora, por que esta besta é o anticristo? Por causa das suas características. Primeiro, 10 chifres. Como já dissemos anteriormente, chifres simbolizam poder. Esta besta é um ser de bastante poder, mas é um poder limitado, porque não é onipotente como Deus e muito menos é um poder suficiente para vencer a Deus. Segundo, 7 cabeças simbolizam um ser inteligentíssimo, sagaz e astuto, capaz de enganar e manipular qualquer pessoa ou quem quer que seja para conseguir o seu intento. Terceiro, sobre a cabeça existem nomes de blasfêmia. Isso significa que tem uma versão completa a Deus e ao que se chama de Deus, e consequentemente se levantará e combaterá tudo que está ligado a Deus, conforme está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3 e 4, que diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Assim, se lermos o capítulo 12 de Apocalipse e compararmos as características da besta
com as características do dragão que é exposto lá, veremos que são bem semelhantes. Então o apóstolo João continua a descrever a besta. Ele diz algo aqui que é muito intrigante, que essa besta é semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e a boca como de um leão. Pois bem, nos tempos remotos antes de Cristo, os povos, clãs, reinos e impérios eram representados por figuras de animais. E aqui nós vemos uma combinação bem interessante. E essa combinação nos revela a linhagem e possível nacionalidade ou local onde o anticristo irá se estabelecer antes da sua ascensão ao poder. Observe, semelhante ao leopardo. O leopardo é um animal que representava o Império Grego, segundo as visões do profeta Daniel, que está descrito lá no capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Isso indica que o anticristo terá linhagem médio-asiática europeia, ou seja, seria uma mistura de Oriente Médio e Europa. Os seus pés são como de urso, isso indica o local onde irá nascer ou onde irá se estabelecer. O urso representava o Império Medo-Persa, também segundo as visões do profeta Daniel. O Império Medo-Persa se estabeleceu na região do Oriente Médio, onde fica o Estado de Israel também, provavelmente o local do seu nascimento, ou onde irá se estabelecer por um certo período de tempo. Por quê? Porque o anticristo ele precisa imitar todo o processo pelo qual Jesus passou para também ser aclamado como Cristo. Inclusive, ele terá que ser judeu, ter a descendência judaica, para ajudar a ganhar a confiança dos judeus a ponto de ser chamado de Messias, pelos próprios judeus. Outra característica é que a besta tinha a boca como de leão. O leão representava o Império Babilônico, e como Jerusalém já fazia parte tanto do Império Babilônico quanto do Império Medo-Persa, esta característica ela é exclusiva. Por quê? Porque é a boca como de um leão. Isso indica que o anticristo falará ou tentará imitar o verdadeiro Messias, o leão da tribo de Judá, Jesus. O anticristo tentará imitar Jesus pelas palavras, pelo modo de falar, pelo sangue e pela descendência judaica. E com isso, enganará o mundo inteiro. Ele fará de tudo para se parecer com Jesus, mas não terá nada de Cristo, conforme o próprio Jesus diz no Evangelho, segundo João capítulo 14, a partir do verso 29, que diz: Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada de mim. Contudo, infelizmente o anticristo enganará muitos, conforme o próprio Jesus predisse no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 23, onde diz: Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-o lá, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. As características da besta que emerge do mar são as mesmas características dos animais descritos no livro de Daniel, no capítulo 7, e representa os reinos que foram marcados pela sua rebeldia contra Deus e pela sua idolatria. Isso indica que a besta terá a mesma força e rapidez dos impérios para alcançar o seu poder, assim como terá a mesma rebeldia e impiedade destes impérios. Outra marca do anticristo é que ele terá que ter uma descendência, ou seja, uma ascendência de linhagem de pais judeus para ganhar a confiança dos judeus. Asiático ocidental para ganhar a confiança dos povos do Oriente Médio, para assim operar a paz entre Israel e os árabes. Esta estratégia o fará ganhar visibilidade mundial para a sua ascensão ao poder. Ele precisa também nascer em um país que faça parte da Europa, para ser bem instruído nas melhores escolas, faculdades, além de, politicamente, ganhar a confiança dos países europeus. Ou pelo menos dos países mais ricos que façam parte da União Europeia e que contribua com a ascensão do anticristo ao poder. Isso vai contribuir para que o anticristo tenha mais liberdade de circular pelos países com maior poder aquisitivo e assim fazer a sua campanha de ascensão ao poder. Acredito, então, para ser mais preciso, por mais improvável que seja, que o anticristo será descendente de judeus e turcos.
de judeus porque é uma necessidade, conforme anteriormente nós dissemos. Turco por dois motivos. Porque a Turquia é um país que pertence tanto ao continente europeu quanto ao continente asiático. Ele fica estrategicamente posicionado na Ásia Ocidental e faz parte também do Oriente Médio. Segundo, por causa do fato das 7 igrejas da Ásia Menor estarem dentro do seu território, o território turco. E uma das suas cidades foi chamada de Trono de Satanás, no capítulo 2, verso 3 do livro do Apocalipse, precisamente na região onde era localizada a cidade de Pérgamo, região que está situada hoje no lado europeu da Turquia. Logo, a Bíblia dá indicações de que a besta que emerge do mar é um homem de ascendência judia turca, que vai emergir do mar. Por que mar? Porque o mar tem o simbolismo de caos e da revolta. E o anticristo ascenderá ao poder por meio do caos. Ele aproveitará o momento crítico de total desorganização mundial para subir ao poder. E como o diabo é o príncipe desse mundo, conforme o próprio Jesus descreve nos evangelhos, ele, o diabo, dará sua contribuição para que o anticristo governe. Como o diabo governa o sistema mundano, conforme ele mesmo diz no episódio da tentação a Jesus Cristo no deserto, em Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 6, onde está escrito: e ele disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dar a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo isso será seu. Assim, como dono desse sistema mundano, o diabo dará ou transmitirá para o anticristo todo este poder e autoridade. É o que representa os 10 diademas que estão sobre suas cabeças. Um diadema por chifre, o que significa poder usurpado, falso poder, falsa autoridade que foi dada ao diabo para que o anticristo governe este sistema mundano. Um governo que tem por base a mentira e o engano. Nós estudamos sobre diadema no estudo passado. Dá uma olhadinha lá para você ver. O texto diz também que o apóstolo João viu uma das cabeças da besta golpeada de morte. Isso significa que o anticristo será ferido gravemente, uma ferida de morte. Provavelmente sofrerá um atentado que fará com que quase morra. Contudo, este não irá morrer, porque com esta ação o anticristo tentará imitar a morte e ressurreição de Jesus. Será a prova final para ser aclamado pelos judeus como Messias e talvez como Deus pelo mundo. Muitos irão adorar a besta. E será a partir deste momento, após essa suposta ressurreição, que ele consolidará o seu governo mundial. Após essa suposta ressurreição, ele declarará que Deus como seu inimigo e se autoproclamará Deus e se assentará no Santo dos Santos, conforme o apóstolo Paulo declara em sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 4, onde está escrito: este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. O anticristo fará isso porque no período do seu governo nesse mundo, ele reconstruirá o templo de Salomão para os judeus em Jerusalém. E com isso ganhará simpatia e fidelidade dos judeus. E consolidará de tal forma essa confiança que muitos judeus o declararão como Messias. Contudo, após a profanação do templo, o anticristo se revelará, declarará total oposição a Deus, irá ameaçar e matar a quem não o adorar, não adorar sua imagem, não aceitar sua marca. A partir deste momento, os judeus e os cristãos rompem com ele. Então terminará os 3 anos e meio de falsa paz e começará a grande tribulação, que também terá a duração de 3 anos e meio. O anticristo fará oposição aos judeus e aos cristãos. Perseguirá, matará todos os que são convertidos a Jesus e não apenas isso, dará autoridades aos seus seguidores para matar, torturar, prender a todos os cristãos e judeus, conforme Jesus avisa no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, a partir do verso 9, onde está escrito: Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenarão à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Assim,
Este tempo de perseguição e de matança durará 42 meses, 3 anos e meio. E somente os cristãos perseverantes que não se renderam ao anticristo é que serão salvos, conforme Jesus Cristo declara no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 13, onde está escrito: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, queridos, serão dias terríveis, de indescritível sofrimento. Contudo, Deus, em sua imensa misericórdia, abreviará o tempo para que aqueles que creem sobrevivam, conforme está escrito também no Evangelho, segundo Mateus capítulo 24, verso 21 e 22, que diz: porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Deus irá reduzir o dia. O dia vai passar com mais rapidez, acredito. Então o apóstolo João tem a visão de outra besta, uma besta que emerge da terra. Se o mar tem o significado de caos, a terra, logicamente, tem o significado de solidez, de organização. Esta besta surgirá de um sistema organizado. Esta besta é bem diferente da que subiu do mar. A besta que emerge da terra tem as seguintes características. Primeiro, ela tinha 2 chifres, que é igual, conforme já estudamos antes, chifres representam poder. Esta besta desponta de um sistema poderoso e bem organizado aqui na terra. Segundo, tinha a aparência de cordeiro. Cordeiro é um animal manso, que frequentemente era usado em cerimônias religiosas na época. Os cordeiros eram sacrificados como oferendas de expiação pelo pecado das pessoas e para a restauração e comunhão dos homens com Deus. Tanto que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa besta tem a aparência de cordeiro, só a aparência, o que indica que essa besta pertence à cúpula de um sistema religioso, uma organização religiosa. Uma religião mundial que fala sobre Deus, que tem a função de aproximar os homens de Deus, até porque a palavra religião, religion, significa religar. Esta deveria ser a função da religião, religar o homem a Deus. Este era o papel do profeta ou sacerdote durante o sacrifício do cordeiro, ser o intermediário para restabelecer a comunhão do homem com Deus, por meio de um sacrifício perfeito. Terceiro, falava como dragão. Já vimos que o dragão representa Satanás. Logo, essa besta estava inserido na cúpula de um sistema religioso organizado que foi criado aparentemente para servir a Deus, mas na verdade serve ao diabo. Ele é um sacerdote ou um profeta que tem a aparência de piedade para atrair as pessoas e com seu discurso usa de falsos ensinos e doutrinas para enganar, manipular as pessoas, distanciando-as do verdadeiro caminho que leva a Deus. Logo, essa besta é um falso profeta. O que podemos ver através desse texto é que essa besta detém um poder religioso, é líder de uma religião, tem a aparência de piedade e amor, mas usa do engano para ludibriar as pessoas e levá-las ao caminho errado, assim como faz Satanás, conforme Jesus alerta no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, verso 11, que diz: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. É verdade que atualmente temos visto surgirem vários falsos profetas em nosso meio, mas este é o maior deles. Pois através da mentira e do engano, esse falso profeta levará a maior parte dos habitantes da terra a adorarem e a servirem o anticristo. Esse falso profeta usará de todos os recursos, tecnologia, poderes, milagres, maravilhas e sinais para fazer propaganda para o anticristo e incitar o povo a adorá-lo, aceitá-lo e aclamá-lo como Deus, conforme Jesus alerta no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, a partir do verso 24, onde está escrito: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro de casa, não acreditem. Pois é, o falso profeta usará desses recursos para fazer propaganda para o anticristo. Ele será o principal marqueteiro do anticristo. Como exemplo, gostaria de citar para vocês um fato histórico.
Na Ásia Menor, no século I, os principais marqueteiros do Império Romano teriam sido os sacerdotes do culto ao imperador e a Comuna da Ásia, que foi uma espécie de concílio composto por importantes representantes da cidade, pessoas ricas e de muito dinheiro que promoviam lealdade cega ao imperador. Por incrível que pareça, em nossos dias não é diferente, é aplicado as mesmas ações, pois governos totalitários também contratam ou levantam propagandistas e marqueteiros. Assim, esse falso profeta usará esses recursos e outros recursos, também os tecnológicos, para controlar a vida dos habitantes da Terra. Todos nós sabemos que já existe essa tecnologia. O falso profeta usará recursos tecnológicos para usar imagens, criar imagens do anticristo no mundo inteiro. É uma tentativa para imitar a onipresença de Deus. Você pode achar que não, mas já existe tecnologia para isso. Isso pode ser feito através de hologramas, imagens projetadas de um lugar a outro. Pode ser por meio de satélites estrategicamente posicionados. Algumas pessoas podem achar que é viagem, que é um absurdo. Mas você se lembra que também achavam que era absurda a construção do avião, do telefone, do celular, do smartphone. Hoje você conversa com seu parente ou vários parentes através de uma videoconferência. As notícias que você recebe hoje é ao vivo. Há 60 anos atrás, para muitos isso era inconcebível, um completo absurdo. E quem falava sobre isso era considerado como louco. Há muito tempo atrás, por exemplo, o primeiro computador possuía 18 metros de comprimento, 2 metros de largura, pesava 70 toneladas, era constituído por 7 milhões de peças móveis e a sua fiação alcançava 800 quilômetros. Hoje um computador pode caber na palma da sua mão. Estou falando isso para vocês terem noção, gente. Existem satélites no espaço que podem localizar um indivíduo e com certeza, se ainda não tem, haverá uma tecnologia com a possibilidade de executar todo aquele que se recusar a adorar a imagem da besta. Isso simulará a onipotência de Deus. E muitos irão adorar a imagem do anticristo por medo de morrer ou por acreditar que ele realmente seja Deus. No governo do anticristo, todos serão obrigados a usar também uma marca na mão direita ou sobre a fonte. Nessa marca haverá uma tecnologia que dará livre acesso ao anticristo para que governe a vida daqueles que a possuem, a vida e a vontade. Isso tornará aqueles que a usam escravos do anticristo, pois ele terá acesso até aos pensamentos das pessoas. O doutrinamento não será mais por lavagem cerebral, como é feita nas faculdades e instituições de ensino. Será feito por meio da tecnologia. Todos serão forçados a pensar conforme a vontade do anticristo e do falso profeta. Isso é uma tentativa de imitar a onisciência de Deus. E assim como aqueles que se converteram a Jesus receberam o selo da promessa, que é o Espírito Santo, o anticristo tentará imitar o selo de Deus com a imposição da sua marca, de forma que só poderão comprar, vender ou fazer qualquer operação financeira ou cambial quem tiver essa marca. Gente, eu estou falando de controle absoluto, controle de todo o sistema informatizado, contas bancárias, investimentos, aplicações, internet, tudo, absolutamente tudo. Não adianta dizer que sua conta bancária é recheada e fará com que você esteja preparado para enfrentar as dificuldades. Porque para acessar essa conta, você terá que ter a marca. Não adianta falar que você ganha muito dinheiro com a internet, não precisará de um emprego ou um empregador para ter o pagamento, porque para acessar esses recursos, você terá que ter a marca. Não adianta ter dinheiro físico escondido ou guardado em casa, porque o dinheiro só será aceito se você tiver a marca. E se você não tiver a marca, você vai ser denunciado às autoridades e será preso. É controle absoluto. Quem não estiver vigiando, quem não estiver atento, como as noivas prudentes citadas no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, não será arrebatado. E quem não for arrebatado, ficará e sofrerá nas mãos do anticristo, do falso profeta e do próprio diabo. Terá que viver fugindo ou se escondendo, conforme Jesus alerta no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 15, onde está escrito: assim
Quando vocês virem o sacrilégio terrível é assentar-se nos santos dos santos, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Ou seja, ninguém que creia em Jesus poderá ficar parado em um lugar só, senão será preso, forçado a negar Jesus ou usar a marca do anticristo. Caso contrário, será morto. O diabo, o anticristo, o falso profeta, são uma tentativa de Satanás de imitar a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas o diabo criará a Trindade satânica, onde o diabo imita Deus, o anticristo imita Jesus, o falso profeta tenta imitar o Espírito Santo. Por isso o número 666, porque 666 representa a Trindade satânica, assim como o número 7 representa a perfeição de Deus, o número 6 representa a imperfeição, o engano do diabo, porque este não consegue alcançar a completude divina, a estatura de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, né? Então alguns estudiosos alegam que o imperador romano, Nero César, seria a figura que representa o anticristo, né? O homem estava botando fogo em Roma, né? Enquanto Roma queimava, ele tocava sua harpa, né? Então por isso que ele era tão perverso que esse número 666, né, seria associado ao seu nome em hebraico. Isso porque cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico, e a soma das letras do nome Nero, Cláudio, César, Augustus Germânicos em hebraico equivaleria a 666. Assim, figurativamente falando, o anticristo teria que se assemelhar a Nero em perversidade, iniquidade e blasfêmia contra Deus. Então, não é para ficar somando os nomes de possíveis anticristos, mas entender que este número é um simbolismo, pois o anticristo será como o imperador Nero em suas atitudes e ações. Ele será um instrumento que o diabo usará para governar. Então você me pergunta, como será o governo do anticristo? O diabo usará o anticristo e o falso profeta. Ele tentará imitar o processo de criação de Deus descrito no livro de Gênesis. Contudo, Deus criou do nada, com apenas o som da sua voz, pela palavra que saiu da sua boca. Como o diabo não tem esse poder, ele tentará recomeçar o mundo. Ele criará uma nova ordem mundial. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Temos escutado isso por aí, direto e reto. A nova ordem mundial é uma tentativa de Satanás de recriar o mundo à sua imagem. Um único governo, uma só moeda, uma única língua, um mundo sem religião, como era na época da Torre de Babel em Gênesis 11. Para que isso aconteça, para que esse reset ou recomeço seja estabelecido, a sociedade, o mundo, como nós a conhecemos, precisa entrar em colapso. É necessário que o caos impere, conforme o profeta Daniel anuncia no seu livro, no capítulo 9, a partir do verso 26, onde está escrito: depois de 62 semanas, o ungido será morto e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão sem fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Ou seja, o mundo estará em caos conforme Jesus predisse. Haverá guerras, rumores de guerras, peste, fome, mas ainda não será o fim, será o princípio das dores. Por isso a besta emerge do mar que simboliza o caos. E assim, com sua boca de leão, com seu discurso, ele conquistará o poder e firmará uma aliança entre as nações.
O texto do livro do profeta Daniel diz que o acordo seria de uma semana. Nesse caso aqui, nesse texto, uma semana tem um significado e simbolizam anos. Então, de acordo com o texto, o anticristo teria 7 anos, né? Esse acordo seria de 7 anos. Uma semana, 7 dias. Assim, através desse acordo, o anticristo estabelecerá a paz entre as nações e falará como o leão da tribo de Judá. Ele tentará imitar Jesus, se passará por Jesus. Ele reconstruirá o templo de Salomão, estabelecerá a paz entre Israel, Palestina, os países árabes. O homem conseguirá unir as religiões através do ecumenismo. A união não se dará pela doutrina ou pela crença de um mesmo Deus, mas se dará através de campanhas sociais contra a fome, contra a miséria, doenças e por aí vai, né? E aí, quando todos assustarem, no mesmo palanque estará o representante de todas as religiões, né? E as religiões do mundo estarão unidas em torno do anticristo. Ele também resolverá as questões financeiras mundiais, estabelecerá uma só moeda, resolverá as questões ambientais e econômicas, unirá os continentes e as nações a ponto de alcançar o poder e ser nomeado como gestor ou governante mundial. E assim, o anticristo estabelecerá uma paz mundial. Contudo, será uma falsa paz. E isso no período de 3 anos e meio, conforme o profeta Daniel predisse. Metade de uma semana, igual 3 dias e meio. Então, a partir daqui é quando se encerra os 3 anos e meio de falsa paz, e então começará os 3 anos e meio de grande tribulação, como o profeta Daniel predisse. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Então você me pergunta, o que acontecerá com a igreja do Senhor? 2 coisas. Primeiro, aqueles que se converteram a Jesus Cristo, estão atentos aos sinais, vigiando, orando, estão vivendo em santidade, serão arrebatados, encontrarão com Jesus nos ares e serão protegidos e preservados da grande tribulação e perseguição do anticristo. Segundo, aqueles que se converteram a Jesus, mas não estão atentos aos sinais, estão vivendo aí relaxadamente, né, como nércios ou ignorantes, e não estão perseverando em uma vida de santidade, esses ficarão e passarão pela grande tribulação e enfrentarão a perseguição do anticristo. Então você me pergunta, mas como e quando será o arrebatamento? Eu te respondo. Este é o assunto do nosso próximo vídeo, ok? Nós vamos encerrar esse estudo por aqui e no próximo vídeo falaremos exclusivamente sobre o arrebatamento da igreja e cá para nós está imperdível. Se você tiver dúvidas, coloque nos comentários, né? Eu procurarei responder o mais rápido possível. E se puder também, faça a sua inscrição no canal. Inscreva-se no canal aí, recomende esse estudo, compartilhe. Com certeza esse estudo será relevante para a vida de alguém. Gente, vamos juntos nos preparar, pois o tempo está se cumprindo. É só você olhar o que tem acontecido por aí. Como está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus amados, que Deus os abençoe. Um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.